Oi, gente! Aqui é a Júlia da Sandali Cedro e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem essa blusa super linda. Chamei de blusa folia, uma peça bastante fácil. A gente vai trabalhar aí com alguns pontos diferentes, dando textura e deixando a blusa mais interessante. A modelagem dela é bem simples, gente, o que faz essa blusa bastante democrática. Então vai vestir aí diversos modelos de corpos muito bem, vocês vão adorar. Ela é bem fácil de adaptar também, caso precisem. E não tem muito mistério não, tá bom? Então, vamos lá pra aula. Então, eu vou passar pra vocês os materiais que a gente vai precisar pra trabalhar na nossa blusa. Eu escolhi aqui o fio Rio, que é um fio com microfibra acrílica. Ele é uma delícia, ele já tem essa mudança de cor, então é legal que a gente já tem aí uma paleta pronta, né? Ele tem cores incríveis. Eu usei nessa blusa 2 rolinhos desse aqui. Mas, dependendo do tamanho que vocês vão fazer, do comprimento, vocês podem precisar de um pouco mais. Então, considerem aí de 2 a 3 novelos, a depender do tamanho da blusa que vocês querem. E eu também trabalhei com agulha de 3 milímetros, porque o meu ponto já é mais frouxinho. Dá para trabalhar entre 3 e 4 milímetros. Considere também, caso você vá trabalhar com agulha de 4 milímetros, que você também vai consumir um pouco mais de fio. Então, sempre tem que ter essa margem de segurança. Outra coisa que é interessante a gente ter, claro, uma tesoura e uma fita métrica. Então, eu vou começar aqui com vocês com uma amostra de pontos, então, vou fazer bem reduzidinho para mostrar para vocês essa sequência e a lógica também dessas correntes iniciais, né? O que elas vão representar aqui no na nossa peça. Então, eu vou fazer aqui inicialmente um número aleatório de correntes, e como eu explico para vocês na receita, essa corrente vai do comprimento, né, onde eu quero que ele pare, passa pelo meu ombro e desce para o comprimento das costas. Então, só para exemplificar para vocês e ficar mais ilustrado, eu peguei aqui o meu manequinzinho. É como se a gente tivesse aqui, eu quero que comece aqui, passe pelo meu ombro e desça pelas costas, tá? Então, vocês vão medir em vocês aonde vocês querem que comece e aonde vocês querem que termine a blusa, considerando ainda que a gente vai ter uns centímetros aqui na parte de baixo da nossa blusa. Feitas essas correntes iniciais, a gente vai trabalhar a primeira carreira toda em ponto alto. Então, eu vou voltar lá na minha quarta corrente, esses 2 primeiros aqui serão meu primeiro ponto alto, nesse pontinho de base. Entro na quarta corrente a partir da agulha e vou colocar um ponto alto e vou completar a carreira inteira até o final fazendo pontos altos. A minha próxima carreira vai ser de 3 pontos altos, uma correntinha pulando um espaço de base. Então, eu já consigo ver nessa carreira anterior, antes de terminar, se eu vou ter o número certinho de pontos. Por isso, eu falei para vocês não se preocuparem em contar o número de pontos. Vocês podem fazer isso por aqui, ó. 1, 2, 3 e um espaço que vai pular. 1, 2, 3 e um espaço que vai pular. 1, 2, 3, um espaço que vai pular. 1, 2, 3, finalizo certinho a minha peça. Eu tenho uma correntinha aqui sobrando. Eu já posso vir aqui e já desmanchar. Não vai correr o trabalho, é só puxar aqui e deixar certinho. Ah, Júlia, eu não quero fazer isso, dá muito trabalho. Vocês podem completar na próxima carreira e se faltar um ponto só, ao invés de conseguir colocar 3, coloque um, que não vai dar pra ver, tá? Isso vai ser aqui, ó, a base da blusa e as costas da blusa. Qualquer coisa você joga isso pras costas e você vai colocar depois a barra, não vai dar pra ver se tem um ponto, se tem 2, se tem 3, tá bom? Isso é só questão pra quem gosta de acabar tudo certinho com o mesmo número no intervalo. Então, vou virar a minha peça, vou fazer no primeiro espaço o meu primeiro ponto alto, que eu gosto de trabalhar com ponto baixo e uma corrente, e vou, nos próximos 2 espaços, fazer pontos altos. Então, eu tenho 3 pontos altos seguidos. Uma correntinha de separação, pula um espaço da base e repito 3 pontos altos seguidos. 1, 2 e 3. Uma corrente de separação, pula um espaço da base e repito. 1, 2 e 3.
uma corrente de separação, pulo um espaço da base e repito. 1, 2 e 3 aqui na segunda correntinha, que é o meu primeiro ponto alto, tá? Virei a minha peça, então, aqui eu tenho, ó, os conjuntinhos, e eu vou repetir isso por mais 2 carreiras. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto, com ponto baixo mais uma corrente, depois um em cada ponto, esse é o segundo, e esse é o terceiro, corrente, pula o espaço que fez na carreira anterior e repete 3 pontos altos. Então, vou fazer assim até terminar essa carreira e vou repetir mais uma, tendo um total de 3 carreiras dessa forma. Fiz aqui, então, as 3 carreiras dessa forma, vou virar e vou fazer a próxima carreira inteirinha de ponto alto, assim como a gente fez antes dessa sequência. Então, eu vou colocar um ponto alto em cada ponto e um ponto alto no espaço de correntinha que eu pulei. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto, segundo, terceiro, não faço correntinha, não pulo, coloco um ponto alto no espaço, e assim eu vou seguir até finalizar a carreira, completando ela inteirinha em pontos altos. Terminei a carreira de pontos altos, vou virar o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo, mais uma corrente para ser o meu primeiro ponto alto, vou pular 2 da base, no terceiro eu vou fazer o meu primeiro V, ponto alto, correntinha e ponto alto. Pula 2 da base, entra no terceiro direto, sem fazer corrente de separação entre os Vs, e faz ponto alto, corrente e ponto alto. De novo, pulo 2, vou no terceiro espaço, ponto alto, correntinha e ponto alto, mais uma vez. E se você chegar ao final da sua sequência e não tiver 3 espaços, 2 para pular e 1 para fazer o último ponto alto, você vai pular apenas um, assim como eu vou fazer aqui agora, e vai colocar o seu ponto alto em cima do seu último ponto alto, tá? Não tem problema aqui pular um, no começo pular 2. Vamos virar a nossa peça e a gente vai repetir essa mesma sequência. Então, ponto alto sobre o ponto alto e V dentro de V. Ponto alto, correntinha e ponto alto. E não esqueçam que é direto, então, aqui não tem corrente. Vamos já buscar o próximo V. A gente vai fazer por um total de 3 carreiras essa sequência. Então, eu tô aqui na segunda, vou virar o trabalho e vou fazer mais a terceira. Terminei as 3 carreiras de V e vou agora fazer uma carreira inteira de ponto alto. Então, ponto baixo mais corrente vai ser o meu primeiro. No ponto alto, eu faço ponto alto. Na correntinha, eu faço mais um. No ponto alto, mais outro. E eu vou contar quantos pontos eu tinha na carreira de ponto alto antes dessa sequência. Então, aqui na minha amostra, eu tinha 15 pontos. Então, eu vou ter que manter esses mesmos 15 pontos. Então, se eu comi um ponto na carreira anterior, eu vou compensar agora nessa carreira, tá? Então, é aqui que a gente vai dar o truquinho da nossa sequência. E se caso tiver que compensar, você vai compensar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Vou aqui no último espaço e vou fazer de novo mais um ponto junto. Então, eu tenho aqui de volta 15 pontos na minha amostra. Então, como a gente tem essa sequência aqui que vai ser da frente da minha blusa, vai passar pelo meu ombro, que aqui tá bem pequenininho, mas frente da minha blusa passa pelo meu ombro e vai pras costas, isso aqui e isso aqui vão estar conectados na nossa barra, então, não vai aparecer, certo? Então, não tem problema fazer essas compensações nesse caso. Agora, eu vou trabalhar a minha carreira que tem os pontos bolha, então, eu vou fazer aqui ponto baixo e corrente no meu primeiro espaço, ponto alto no segundo e ponto alto no terceiro. Vou pular um espaço, vou deixar uma laçada na agulha,
No espaço seguinte, eu vou buscar o ponto bolha. Então, como é esse ponto? É como se eu fizesse somente a primeira parte do ponto alto e deixasse na agulha. 1, 2, 3, todos saindo do mesmo espaço de base, eu vou fazer até o T9. Tenho 9 pontos, laço o fio do meu trabalho e fecho tudo. Faço uma correntinha. Pulam o espaço seguinte do ponto bolha e faz 3 pontos altos seguidos. 1, 2 e 3. Laça o fio, pula um espaço, no seguinte, busca o próximo ponto bolha. Ponto alto não fecha, ponto alto não fecha, e vamos fazer 9 pontos no total. Terminou o ponto bolha, mesma coisa, pula o espaço seguinte e finaliza a sequência fazendo 3 pontos altos seguidos. Aqui eu já vou terminar a carreira, né? Caso a sua também não dê o número que bata, termine com os pontos altos que você puder. E sempre vai ajeitando o trabalho de vocês, tá? Claro que vocês vão ter aí uma faixa muito mais longa do que essa minha amostrinha aqui. Vou virar a minha peça e vou finalizar a minha sequência. Então, eu vou trabalhar ponto alto, ou seja, ponto baixo e uma corrente no primeiro, e depois ponto alto em todos os espaços. Então, eu aqui já coloquei 3. Vou colocar um aqui nas costas da cabeça do ponto bolha, 4. E no ponto bolha, a gente tem aqui, ó, essa parte mais soltinha aqui do ponto. Aqui, a gente vai colocar 2 pontos altos. Então, 5 e 6. E agora, de novo. 1, 2 e 3. Na cabeça do ponto bolha, pelas costas, eu faço o 4. E no ponto aqui, nessa parte mais soltinha dele, de cima, eu vou encaixar 2 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 12 no total, 6 e 6 nessa sequência. E lembra que eu tinha que ter 15 pontos, né? Que foi o que eu coloquei aqui na minha amostra? Então, eu vou completar a carreira, conferir e sempre ficar com o mesmo número. 13, 14 e 15. Virou o trabalho e a gente vai repetir agora a sequência de 3 carreiras com esses bloquinhos, ponto alto, 3 carreiras dos V's, ponto alto, uma carreira do ponto bolha e ponto alto. Vou pegar aqui na blusa mesmo para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, olha o tamanho dessa faixa, ela vem daqui, dá a volta pelo ombro e vai até aqui, a parte de baixo. Então, uma faixa longa. Comecei da mesma forma, ponto alto, 3 carreiras de bloquinho, ponto alto, 3 carreiras de V, ponto alto, uma carreira de bolha, ponto alto e recomeço a sequência. Eu vou parar a sequência na carreira de ponto alto depois das 3 carreiras de bloquinhos de 3 pontos, tá? Foi o tamanho que eu achei que ficou legal pra mim. Caso vocês precisem fazer mais larga, essa blusa já é bastante larga, deixei pra vocês as medidas, mas caso vocês queiram fazer essa parte maior, é só continuar essa sequência. Quiser comprimento maior, correntinhas iniciais também, mais número de correntinhas iniciais. Então, para vocês terem ideia, a gente tem aqui da minha manga até o decote, mais ou menos 30 centímetros, tá? Ó, 29,5. Então, tá 29,5. Vocês vão fazer a primeira faixa e vão repetir a segunda faixa. Então, vão fazer uma e outra. A primeira, vocês vão arrematar, a segunda, vocês vão manter a agulha no fio pra gente já fazer essa costura aqui, que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, eu vou começar a organizar aqui
esse lado dobrando. Esse lado foi onde eu comecei, então eu vou deixar os dois lados onde eu comecei, né, onde tem as correntinhas iniciais, pra serem os meus braços, e aqui é onde acabou a trama. Presta atenção só pra colocar do lado certinho, eu tava colocando do lado do avesso, para os pontos aparecerem, né, a textura. E aqui a gente vai unir a parte das costas e do decote. Aí, vocês vão eleger o que é costas, o que é decote. Pode fazer diferente, por exemplo, pode fechar mais nas costas e deixar o decote mais profundo, do jeito que vocês gostarem mais. Tipos de união, a gente pode fazer várias formas diferentes. Eu vou mostrar a minha preferida, que eu sempre uso em todas as minhas peças de vestuário. Então, eu vou encontrar aqui o primeiro ponto, vou entrar na cabeça do ponto. Entrei na cabeça do ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou pro próximo, eu pego só uma alcinha de cada lado e faço ponto baixíssimo. Então, eu passo por dentro das duas e finalizo. Próximo, mesma coisa, passo em uma alcinha, passo na outra alcinha e finalizo fazendo ponto baixíssimo. Ele fica com esse desenho das correntinhas aparentes, que eu gosto bastante, acho que fica um acabamento mais charmoso. Eu vou fazer isso até a altura que eu desejar pra ser, como eu expliquei, tanto o decote quanto as costas. Aqui é importante que vocês não apertem muito, porque o ponto baixíssimo já tende a dar uma segurada, uma firmada na nossa trama. Então, não apertem demais para não repuxar, certo? Então, presta atenção aí para vocês não fazerem apertado demais e isso aqui ficar repuxando. É importante também que vocês façam isso numa mesa, né? Para fazer essa parte da costura bem retinha, bem certinha, para não ficar entortando, criando bico na nossa blusa. Cheguei, então, aqui na altura que eu quero, e agora eu vou virar e vou fazer o mesmo acabamento para a parte da frente, ou das costas, né? Como eu expliquei pra vocês, é a mesma coisa. Então, eu fiz o meu nó corrediço, vou entrar na perninha da cabeça do meu primeiro ponto e do outro lado o ponto equivalente e vou fechar com ponto baixíssimo. E agora, é só repetir também até ter a altura que eu quero. Então, é tudo igual, só a gente continuar fazendo fechamento. Se você tem outro fechamento da sua preferência, quer alinhavar com agulha de tapeceiro, quer costurar, enfim, como vocês preferirem. Terminei aqui também o acabamento para a parte das costas, vou cortar o fio e deixar para arrematar pro lado do avesso. A gente vai fazer a mesma coisa para a região das cavas. Essa blusa vai fazer um babadinho no ombro, então é interessante que a gente não prenda muito justo aqui na cava. Pode deixar uma cava um pouco mais aberta. É claro, vocês vão vestir, podem colocar um marcador de carreira, um alfinete para vocês verem certinho o que fica bom no corpo de vocês. Mas a minha dica é que vocês deixem uma cava um pouco mais soltinha para a própria modelagem da blusa ficar combinando aí com a proposta. Depois de acabar a união aqui da parte da cava até a altura que você deseja, deixei toda essa parte aqui de abertura. Pra mim, aqui, mais ou menos 26 centímetros de abertura. E eu vou fazer um pontinho de acabamento na cava pra ficar charmosinho. Vocês podem fazer também o pontinho que vocês quiserem, pontinho de acabamento que vocês gostarem mais. Eu vou criar aqui um acabamento fazendo alguns pontos picô. Então, eu vou fazer mais ou menos de 3 a 4 pontos baixos. E aí, depois, no próximo espaço, eu trabalho um ponto picô. Eu tô fazendo só em uma alcinha aqui da cabeça dos pontos. O ponto picô, eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas, voltei na primeira corrente e vou fazer ponto baixíssimo. Vou pro próximo espaço e vou trabalhar de novo 4 pontos baixos seguidos. E assim a gente vai criar um acabamento para as mangas. Vou fazer isso por toda a volta até chegar aqui
no final dessa manga e vou repetir tudo do outro lado. Depois, então, de terminar toda a manga dos dois lados, decote e tudo mais, eu fiz o arremate de todos os restinhos de fio, as pontinhas, pro lado do avesso. E agora, chegou a hora da gente fazer o nosso barrado, a nossa parte de baixo da blusa, né? Porque a gente precisa colocar um acabamento aqui e também um peso. Vocês podem fazer essa parte com diversos pontos que a gente usou aqui, inclusive pode repetir o padrão. Eu quis fazer um barrado, para dar bastante diferença, um barrado liso. Então, eu fiz tudo em ponto alto. Aqui é a parte das costas, vocês podem começar pela lateral ou pelo centro, que eu escolhi fazer pelo meio. E eu vou fazer aqui um nó corrediço na minha agulha para engatar e buscar o meu primeiro ponto alto. Então, eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente para ser o meu primeiro ponto alto. E depois, eu vou colocar pontos altos nos espaços das carreiras, tá? Que a gente não tem cabeças de ponto, então, a gente tem que distribuir mais ou menos os nossos pontos altos ao longo das carreiras que a gente tem. Dica, é melhor fazer essa parte também apoiado numa mesa, para vocês terem certeza de que não está embabadando. E é melhor fazer menos pontos do que muitos pontos, tá? Porque essa blusa já tá larga. Então, é importante que vocês cuidem para não fazer pontos demais. Então, é importante que ele pese, né? A gente vai ter um número aí que vai dar diferente para cada pessoa, mas é importante que não crie babados. Então, eu vou colocando aqui os meus pontos altos e vou fazendo esse estudo conforme eu vou tecendo. Então, é importante vocês colocarem sobre a mesa, porque é uma base reta e vocês conseguem visualizar isso bem certinho, se tá ficando legal, ou se tá ficando muito ponto ou pouco ponto, tá? Então, eu vou fazendo ponto alto aqui até chegar ao final da minha carreira. Eu vou fazer pela volta inteira, de forma circular, vou dar a volta na blusa inteira até chegar aqui. Chegando aqui ao final da carreira, a gente vai fazer o fechamento em ponto baixíssimo, a gente vai virar a peça e agora a gente vai fazer a carreira voltando. Então, a gente sempre vai fazer em vai e volta circular. Isso porque o fechamento não fica caminhando. Como eu escolhi fazer bem aqui no centro, se a gente só vai indo no mesmo sentido, a tendência é de marcar mais o nosso encerramento da carreira. Então, fiz, virei, vou no meu primeiro ponto e vou fazer ponto baixo com uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. E aí, eu vou trabalhar pontos altos na cabeça dos pontos altos da carreira anterior. Fiz aqui, então, as carreiras de ponto alto, indo e voltando. Aqui no meu, eu fiz 8 carreiras, mas isso vai variar de acordo com a preferência de vocês. E aqui no barrado, eu fiz o mesmo acabamento que a gente fez nas mangas, ou seja, 4 pontos e depois, no próximo espaço, um picô. Aí, a gente tem o acabamento igual aqui da manga, tá? Vocês podem fazer nos espaços entre pontos, podem fazer assim, pegando na segunda alça, como vocês gostarem mais. Eu fiz aqui pegando na segunda alça e aqui pegando no espaço das cabeças, dos pontos altos. Então, não tem problema, certo? Depois disso, vai arrematar os fios que ainda restarem, né, das conexões. Vou mostrar pra vocês como ficou aqui na parte de trás. Aqui também a própria cor, né, foi trocando, então ficou como se fosse um degrauzinho, mas a gente pode cuidar disso também para fazer o acabamento, mas é bem legal que fica, caso vocês vão fazer, por exemplo, com fio liso, vocês vão perceber que não marca o fechamento, sabe? Fica mais discretinho. Então, é isso, a blusa tá pronta, vocês podem aí variar os fios, fazer ela lisa, também fica super legal, pode listrar, né, com cores aí numa paleta que vocês gostarem também, ou já aproveitar a beleza do Fio Rio, que já tem paletas belíssimas para vocês tecerem essa blusa. Podem fazer ela também num estilo túnica mais longa, para usar no verão, saída de praia, fica bem legal. E é uma peça bastante versátil, tem uma modelagem ampla, então veste vários tamanhos aqui, inclusive eu uso o tamanho P e M, mas eu acho que essa blusa veste até um G,
então ela é bem ampla mesmo, e vocês têm a versatilidade de fazer maior, mais larga ou mais estreita, conforme o gosto de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que o conteúdo tenha sido útil para vocês. Não deixa de compartilhar esse vídeo, de escrever aqui nos comentários o que você achou dessa aula e a gente se vê numa próxima. Um beijo, valeu e tchau!